Mateus capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso de número 20. A palavra de Deus diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez a ele um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. E disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E disseram eles: Podemos. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Amém? Não precisa abrir, mas o mesmo episódio narrado em Marcos, no capítulo 10, no verso 35, 36 e 37, diz: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Fica com sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Amado Deus, nós te damos graças, te louvamos pela leitura da tua palavra e pedimos: fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, fala aquilo que precisamos ouvir para o nosso crescimento, para que nós possamos, ó Deus, amadurecer no caminho, Pai amado, da vida cristã, sendo, Pai, luz, sendo sal, aonde estivermos, em nome de Jesus. Oramos assim para a glória do teu santo nome. Aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, eu não pedi para você abrir no Evangelho de Marcos para nós ganharmos um pouquinho de tempo, mas é o mesmo episódio. Embora no Evangelho de Mateus nós possamos ler que a mãe fez o pedido para Jesus, e quando nós lemos em Marcos, que praticamente Marcos é muito direto, né? Ele não dá tantos detalhes, ele apresenta ali os filhos pedindo a Jesus. Na verdade não há uma contradição no episódio. O que acontece é que a mãe estava em comum acordo com os seus filhos de fazerem este pedido para Jesus. Eram 12 discípulos, mas no entanto esses 2 aí, apoiados pela sua mãe, chegaram até Jesus e fizeram esse pedido inusitado. O que é inusitado? É aquilo que é fora do comum, aquilo que é inesperado, aquilo que muitas vezes não é compreendido por aqueles que ouvem. Esse pedido foi algo que realmente os outros 10 não vieram a compreender. Mas o interessante é o que despertou a motivação para que ela com seus filhos fizessem esse pedido. Talvez a motivação esteja logo atrás no capítulo 19 de Mateus. Esta mãe, mulher de Zebedeu, acredita-se que era Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. E ela pede esse lugar de honra para os seus filhos também pedem para Jesus, talvez não compreendendo o que Jesus declarou em Mateus de capítulo 19, que é o que ele fala um pouquinho antes. Se você quiser abrir comigo, se você está aberto em Mateus. No verso 27, Jesus tentando confortar os discípulos, porque estava chegando próximo do tempo da sua partida. E no versículo 27 em diante, Pedro faz uma indagação para Jesus. Ele diz assim: Nós deixamos tudo para te seguir, e o que será de nós? E aí Jesus responde para eles a partir do verso 28. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, presta atenção, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Talvez por eles ouvirem essa declaração, não compreenderem que era algo que viria ainda a acontecer. E como muitas vezes ficava na mente dos discípulos aquele pensamento que Jesus na verdade iria tirar o Império Romano de sobre o povo, eles não conseguiam compreender o que era aquele reino espiritual que Jesus estava pregando ainda. Talvez por meio desta situação eles vieram então a fazer esse pedido para Jesus em um lugar de exclusividade, um lugar de destaque. São 12 tronos, já que são 12 tronos, tem 12 discípulos, fizeram as contas. Mas será que a gente pode ficar com as cadeiras mais próximas, né? Mais perto, né? E fizeram esse pedido para Jesus. E é interessante a declaração de Jesus.
Jesus fala para eles que, será que eles poderiam beber deste cálice? A questão é aqui, amados, que quem ouve essa declaração pode pensar da seguinte maneira: Tiago e João, eles estavam pensando que eles eram melhores que os outros discípulos, para poder fazer um pedido desse. Talvez Salomé, por ser irmã de Maria, mãe de Jesus, pelo parentesco, o nepotismo não é novo, né? De repente pensa lá, ó, minha é tia deles, tua mãe é tia deles. Tem como dar um jeitinho aí para eles se assentarem aí? A questão é, amados, que eles não eram melhores do que nenhum dos outros 10 discípulos. E a questão também é que nenhum dos outros 10 era igual a João ou era igual a Tiago. E é sobre esse tema que eu quero ministrar nessa noite, querido. Sobre este tema de maneira bem clara. Você não é melhor que ninguém. Mas não termina aí, tem uma vírgula e a continuação diz: mas ninguém é melhor que você. Você consegue compreender isso? Até deu a luz aqui, ó. Olhei para o alto para ver se não era um anjo descendo, né? Cuidado na transmissão, os irmãos vão pensar que Moisés desceu do monte, está com o rosto brilhando. Oh Deus, Deus é bom, amém, amados? Os meninos estão se ajeitando, obrigado, viu, meninos? Louvado seja Deus, ainda bem que está tudo em família. Amados, talvez esse tema, quando nós ouvimos assim de maneira de bate-pronto, pode ser até um pouco incisivo essa maneira de dizer, né? Não existe ninguém melhor que você, ou você não é melhor que ninguém. E na verdade é uma grande realidade, amados. É a primeira parte que eu quero falar para você nessa mensagem, é justamente sobre isso. Você não é melhor do que ninguém. Eu gostaria que você, com muito respeito, virasse para uma pessoa próxima a você. Você não vai poder sorrir porque não está vendo seu sorriso, mas seus olhinhos sorriem. Aí você vai pegar teu dedinho abençoado e vai dizer assim, ó: você não é melhor que ninguém. Amém? Eu não sou melhor que ninguém. Amém, amados? Então você não é melhor que ninguém. Presta atenção. Salomé, como eu disse, acredita-se que seja Salomé, então vou me apropriar do nome aqui. Como uma mãe, uma boa mãe, ela almejava para seus filhos um lugar melhor, um lugar de destaque, um futuro melhor. Qual pai e qual mãe não quer para os seus filhos uma qualidade melhor de vida do que a que eles têm? Qual pai, qual mãe não deseja para os filhos sucesso na profissão que eles escolherem exercer? Qual pai, qual mãe não quer que os filhos sejam bem-sucedidos nos relacionamentos, no casamento? Todo pai, toda mãe deseja isso para os filhos, desde o momento que pega o pacotinho lá no hospital, né? Já começa a pensar em toda uma vida, como vai ser, começa a projetar, né? Eu me lembro dos irmãos mais antigos que falavam dos irmãos do norte, né? Que quando pegava a criança no colo, ele falava: quando crescer vai ser doutor, amém? Né? Eu me lembro de um irmão bem de idade que ele falava dessa forma para os filhos dele, e para a glória de Deus, 2 filhos dele são advogados hoje, são doutores, né? Tudo começa a partir do sonho. Mas o que eu quero dizer para você, amados, é que é natural dos pais quererem que os filhos alcancem, e muitas vezes os pais tentam também ajudar os filhos a alcançar, e nós temos que tomar muito cuidado com esse passo, porque às vezes a gente tem que dar uma força para eles saírem do ninho, não deixar o ninho confortável, né? Como a águia faz de deixar os espinhos debaixo das peles, quando a avezinha pega o peso, ela começa a sentir os espinhos para saltar fora. A gente também tem que trabalhar nos filhos, para eles entenderem o tempo deles construírem também a sua história, a sua vida de maneira independente, amém? Não vou falar de criação de filhos, amém? Mas o que eu quero dizer é que Tiago e João, eles não eram melhores do que ninguém, como nós não somos melhores do que ninguém. O que nós não podemos fazer como pais é plantar no coração dos nossos filhos um sentimento que os leve a ser soberbos, que os leve a pensar que eles são melhores que todo mundo. Eu não estou falando aqui a respeito de autoestima, eu estou falando aqui a respeito de soberba. Você trabalhar na autoestima do seu filho, para ele entender que ele é capaz, para ele entender que ele pode, que ele consegue, para ele entender que ele tem que terminar aquilo que ele começa, para entender que ele seja íntegro, trabalhar na autoestima dele para entender o seu valor. Isso é muito bom, todos nós devemos fazer. Mas nós não temos que ter um espírito de Dona Florinda criando quicos na nossa casa. Quem entendeu a analogia?
Todo mundo assiste Chaves, que vergonha. Tomara que o Bispo Aguinaldo não esteja assistindo essa palavra. O que eu estou dizendo, amados, de maneira bem direta para você entender, nós não podemos criar nos nossos filhos um sentimento que eles são o centro do mundo, que eles são os dignos de tudo e ninguém mais é, que eles têm o poder de decisão para tudo e ninguém mais pode decidir. Pelo contrário, todo mundo tem que se curvar à vontade deles. Nós não podemos permitir que a soberba ela fique plantada no coração daquela criança para que não se torne um indivíduo no futuro problemático. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, a soberba, para você entender, eu sempre digo isso, está em uma das minhas frases, que a soberba é semelhante a um paraquedista que salta sem paraquedas. Por quê? O paraquedista é profissional, ele sabe o que tem que fazer. Só que soberbo é igualzinho, ele pensa que sabe o que tem que fazer. Se alguém chegar no paraquedista e falar para ele assim, ó, pega o paraquedas porque você vai saltar, você vai se borrachar lá embaixo, talvez por ele saber tudo e já ser experiente, ele não vai dar muita importância, que normalmente quem é muito profissional, está há muito tempo numa profissão, muitas vezes corre o risco de cometer erros banais, porque confia demais no seu próprio taco. Não é difícil nós encontrarmos advogados perdendo o tempo do processo, porque de repente está muito acostumado como anda lá e de repente alguma coisa se adianta e ele perde o tempo. Tivemos há uns anos atrás uma causa assim na justiça com uma advogada que perdeu a declaração que saiu no Diário Oficial, ela foi ver 3 dias depois, né? Mas isso nunca aconteceu antes. Pois é, aconteceu. Não é difícil, nós vemos alguns erros médicos, que é difícil um médico assumir o erro, mas por conta da sua experiência, de repente pode vir a cometer erros. Não é difícil, nós vemos os motoristas que são tão experientes sofrerem acidentes por motivos banais, porque afinal são tão experientes, dirijo há 20, há 30 anos, há 40 anos. O Ford estava começando a montar o modelo T, eu estava lá ajudando, né? Experiente, né? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe o que tem que fazer, só que muitas vezes o soberbo, o que acontece, querido? Ele não percebe os riscos que ele está assumindo e nem o que vai acontecer, querido. Para o próprio indivíduo que começa a ter esse sentimento de soberba, o prejuízo é enorme. Por quê? Por mais que ele erre, ele nunca aprende. Você já viu alguém, você já observou alguém que é soberbo, que erra várias vezes em relacionamentos, em situações, em decisões? Essa pessoa dizendo assim, ó, eu errei, me perdoe? Não, ele continua errando, e às vezes continua insistindo na mesma forma, porque na verdade o soberbo ele tem por base ele mesmo, então ele quer que na verdade tudo se curve à vontade dele, amém? E é muito comum o soberbo terceirizar a culpa. Ah, aconteceu por causa disso, aconteceu por causa dele, ou dela, ou por causa daquilo. Ele nunca diz, eu fiz. Porque a pessoa pensa que é melhor que todos. E para uma vida em sociedade, uma pessoa que é soberba, ela passa a ser uma pessoa tóxica. Ou seja, ela traz prejuízo para a vida em sociedade. Presta atenção, querido. O soberbo, ele normalmente causa indignação por tudo aquilo que ele fala ou faz. E foi justamente o sentimento dos 10 discípulos. Se você pegar em Marcos 10, 41... a declaração do texto diz que quando os outros 10 ouviram estas coisas, eles ficaram indignados com Tiago e com João. Querido, a questão é como disse Tiago na sua carta, lá no capítulo 3, verso 2, diz assim, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Em algumas versões dizem muitas coisas. Depois ele vai falar na questão do falar, mas eu quero me apegar nesse primeiro ponto do versículo. Nós tropeçamos em muitas coisas, ou seja, erramos em muitas coisas. E é importante tirar dos erros lições, para não cometer os mesmos erros outras vezes. E não termos o prejuízo, amém, amados? Nós não podemos nos ver como pessoas insubstituíveis. Lá na tua empresa você é um bom funcionário, você faz por merecer. Só que, amado, você pode ser substituído. Você não pode se ver como centro do universo, amém? O soberbo, ele também é conhecido na palavra de Deus como altivo, arrogante, imodesto, jactancioso, orgulhoso, pedante, presunçoso, pretensioso e vaidoso.
E querido, quando alguém vive de maneira soberba, sem perceber, esta pessoa está se expondo a no mínimo 3 perigos. Presta atenção, querido. O primeiro perigo, a oposição do próprio Deus contra ele. Querido, ter uma oposição de alguém que não gosta de você, ter uma oposição talvez de um sistema político que não vai com aquilo que você crê, as suas crenças, é uma coisa. Agora, o próprio Deus se opor a você é um negócio muito sério. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a parte B do versículo, o que Pedro escreveu? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse resiste no grego, você vai encontrar ali o significado oposição. Deus se opõe àquele que é soberbo, àquele que é orgulhoso, àquele que é altivo, mas dá graça aos humildes. E é interessante que Deus conhece quem é humilde e quem é soberbo. Salmo 138, verso 6, o salmista escreveu: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe conhece os soberbos. Não é a fachada que convence a Deus, mas Deus conhece que nós somos lá dentro do nosso coração. Não adianta vestir uma aparência de humilde, lá dentro do seu coração estar ainda cheio de vaidade. O outro perigo, querido, que uma pessoa soberba se expõe, é estar indo em direção à própria destruição. Em Provérbios 16, verso 18, a palavra de Deus diz que a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Porque normalmente o soberbo, como eu já disse antes, ele confia só nele mesmo, só ele está certo, só é da maneira que ele pensa, só é da forma que ele acha, ele não se abre para conselhos. Então é muito fácil ter prejuízos, e até mesmo de repente acabar caindo na destruição. E o terceiro e último perigo que um soberbo acaba, querido, se expondo, é o perigo de se isolar, ficar isolado, ficar sozinho. Porque, querido, uma pessoa soberba, ela não sabe viver em paz. Você pode perceber, uma pessoa que é soberba, normalmente ela sempre está em guerra com alguém. Sempre tem alguém que não gosta dela, porque se não concordou, já não concorda, já não serve para mim, não gosta de mim. Se em algum assunto tem uma opinião diferente, aquela pessoa já não serve, já não presta, está sempre em guerra, está sempre lutando contra alguém, não sabe viver em paz. Uma pessoa, querido, que é soberba, ela não sabe construir relacionamentos. Por quê, amado? Relacionamento é uma via de mão dupla. Como que vai construir um relacionamento com alguém que só tem uma via? Só vai, ou só vem, né? É só para mim, só o que eu quero, só da minha forma, né? Como se constrói um relacionamento com alguém assim, queridos? Agora presta atenção, querido. Provérbios 13, verso 10, diz assim: da soberba só provém contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Em Provérbios, a palavra deixa muito clara que a soberba ela só gera problema. Mas seguindo em frente, o que a gente precisa reconhecer a respeito de soberba é que todos nós estamos sujeitos a ela. Sim ou não? Agir de forma soberba, sim. É interessante que é um provérbio hebraico que fala assim: modéstia demais não deixa de ser soberba. Eu já vi pessoa falando assim: nossa, pastor, mas você não sabe como eu sou humilde. Aí eu na minha mente pensando: nossa, seu irmão se orgulha da sua humildade. Amados, às vezes a gente se acha tão humilde, tão servo de Deus. Eu me lembro de uma frase que o bispo Oswaldo disse numa pregação, que ele falou assim, que o irmão estava orando e dizendo assim: Senhor, eu sou um verme, Senhor, eu sou um verme. Aí ele passou do lado, até alguém pisa no rabo e vira uma cobra, né? Porque na verdade, amados, não adianta nós falarmos para Deus o que nós achamos que somos. Aos nossos olhos, nós sempre vamos nos achar melhor do que nós somos. Sempre vamos achar que somos mais bonzinhos, ou porque fizeram isso com a gente. Eu não faço nada para ninguém, eu pago a Casas Bahia em dia, o carnê do Magazine Luiza está tudo certo, né? E a vida tem muito mais que isso. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, o que eu quero dizer, querido, é que há um caminho para a soberba. Abra comigo a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 18. Enquanto você abre,
Fala aí com a tua voz de trovão para a pessoa perto de você: você não é melhor do que ninguém. Provérbios 18 e o verso de número 12. Quem encontrou, diga amém. Presta atenção, diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Presta atenção só nessa primeira parte do texto. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. O que fica claro aqui, querido? É que a soberba, ela não acontece no estalar de dedos. A pessoa não acorda de manhã e fala assim: virei soberbo. Ou a pessoa não nasce, não vem na genética, você não é soberbo por herança, amém, amados? Tá? E nem por eleição, amém, amados? Pode ficar tranquilo, amém? O que está dizendo aqui, querida, é que a soberba, ela é fruto de um processo. Se ela é fruto de um processo, o processo pode ser interrompido ou mudado. Quem entende isso, diga amém. E isso se reflete muito a nós. Paulo, quando ele estava falando com os filipenses da importância de aprender a viver em comunhão, porque sozinho eles não iriam alcançar os objetivos tão grandes como Deus tinha para eles, mas se eles aprendessem a viver em comunhão, eles alcançariam esses objetivos mais rápidos e de maneira melhor. Paulo escreveu para eles no capítulo 2, no verso 3 e 4, Filipenses 2, 3 e 4. Ele disse assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está falando de uma atitude que Paulo esperava deles, mas mais do que Paulo esperava deles, o próprio Deus esperava deles e o próprio Deus espera de nós. Que nós possamos entender que nós não somos o centro do universo. Que nós possamos entender que o mundo não gira ao nosso redor e nem as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que estão à nossa disposição, que estão ali para cumprir ou fazer as nossas vontades. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso eu preciso entender, querido, que eu não sou melhor do que ninguém. É semelhante àquela parábola que fala da agulha e do alfinete, que certo dia a agulha e o alfinete estavam lá no cesto de costura sem nada para fazer, e a agulha virou para o alfinete e falou: e aí, quem você pensa que é o melhor? E o alfinete disse para a agulha: eu não sei, eu acho que sou eu. Porque como que você vai levar a vida se você não tem cabeça? Aí a agulha diz para o alfinete: você tem cabeça, mas eu tenho olho. E o alfinete diz: mas que adianta ter um olho, se toda hora tem uma linha passando por esse olho para atrapalhar a sua visão? E ficaram nessa discussão para ver quem era o melhor. Nisso chegou uma senhora que precisava costurar ali um tecido que havia rasgado. Ela pega com pressa, então passa uma linha pela agulha, e com aquela pressa ela tenta costurar. De repente ela dá um puxão e rompe o olho da agulha. Ela joga aquela agulha quebrada dentro do cesto, pega o alfinete, dá uma amarrada na ponta da cabeça do alfinete e tenta dar o ponto, mas quem costura sabe que o alfinete não passa, e ela força tanto até que a cabeça do alfinete rompe. O que acontece? Os dois estavam errados, um não era melhor que o outro, e os dois se tornaram rapidamente dispensáveis. E foram substituídos. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, nós não somos e nem podemos pensar que somos mais do que realmente somos. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não somos melhores que ninguém. Diga para o seu irmão assim: você não é melhor que ninguém. Então, querido, não permita que a soberba suba ao seu coração. O segundo ponto dessa mensagem, querido, é exatamente o oposto. Não há ninguém ou ninguém há na terra que seja melhor que você. Diga para o seu irmão assim: não há ninguém melhor do que você. Eu sei que aqueles que estão na primeira parte vão dizer assim: eu sei. Né? Né? Que nem a pastora às vezes fala assim: eu te amo. Eu falei: eu também me amo. Né? Oh, mas a primeira pessoa que tem que te amar é você mesmo, amém? O que eu estou dizendo, amados, aqui é para você entender que não há ninguém também que seja melhor do que eu ou você, amém? Vamos ler novamente Mateus 20, você está com sua Bíblia aberta? No verso 22 e o verso 23. Olha a declaração de Jesus.
Jesus disse para eles, Tiago e João: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Versículo 22. Jesus lhes disse: não há ninguém melhor que vocês. Sim ou não? Não, ele não disse isso, mas ele disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Mas trazendo para este tema, praticamente Jesus está dizendo para eles: não tem ninguém melhor que vocês para isso. Primeiro ele disse: vocês não são melhores que ninguém, mas não há ninguém melhor que vocês. Este cálice, ele simboliza o sofrimento de Cristo. Se nós olharmos na história da igreja, Tiago foi o primeiro que morreu por amor a Jesus. João sofreu mais, mas também veio a morrer também por amor ao Senhor. Embora as mentes desses dois homens não tivessem, na verdade, nos seus pensamentos nem sombra do que seria o sofrimento, o que seria esse cálice que eles beberiam, Jesus estava deixando claro que Deus tinha propósito para a vida deles, que eles estavam ali, que eles iriam beber, porém eles não estavam prontos. Eles precisavam ser capacitados para chegar ao ponto de poderem beber este cálice, para cumprir o seu propósito. E amados, não existia ninguém melhor que isso, que Tiago e que João. E não existe ninguém melhor que você. Quem está me entendendo, diga amém. E para você entender isso, eu quero trazer um pouquinho da história de Davi. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, começa a história de Davi. 1 Samuel, capítulo 16. Eu não vou ler os textos para a gente ganhar tempo. Mas para você entender, querido, Deus leva Samuel à casa de Jessé, com o objetivo de ungir ali o novo rei de Israel. O que acontece? Todos os filhos de Jessé que estavam na casa se apresentam. Alguns mais bonitos, habilidosos, e Deus foi rejeitando um por um. Até então que Samuel faz a pergunta: não tem mais filhos? Acabaram-se os filhos? Então Jessé fala: tem um que está no campo. E aquele que estava no campo, que era um improvável aos olhos humanos, que não tinha sido nem convidado, porque se você perceber, Jessé não se preocupa com Davi, ele apresenta os filhos que estão na casa. Porque primeiro, culturalmente, o primogênito era aquele que tinha direito da maior parte. Era o que normalmente herdava a família, herdava as responsabilidades, tinha o destaque. Após ele viram os outros irmãos que estavam ali, 3 deles lutavam com Saul nas guerras. Então você vê que todos ali são apresentados, mas não há menção antes disso de Davi, não havia uma preocupação. No coração de Jessé, talvez ele tivesse esse pensamento: é improvável que o negócio seja com Davi. É improvável que Davi tenha alguma parte nessa conversa que o profeta veio fazer aqui. Mas, no entanto, Samuel pergunta: não tem mais filhos? Tem o Davizinho, vamos chamar o Davi. E vem o Davi, pequenininho, menino, franzino, bem diferente dos outros. E Deus fala para Samuel: está aí o rei, este é aquele que eu escolhi. E aí vem as lições, querido, para você entender que não tem ninguém melhor que você, para você chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Usando a vida de Davi como exemplo, a primeira lição que nós podemos tirar, querido, é: não fuja do processo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim: não fuja do processo. Amados, nós queremos fugir do processo sempre, porque às vezes o processo é demorado, às vezes o processo é demorado, doloroso, demoroso, é hoje, né? Às vezes o processo, ele em alguns momentos vai cansar. O processo em alguns momentos vai nos trazer até alguns questionamentos internos, porque somos humanos, sim ou não? A questão é, querido, que nós não podemos fugir do processo. Davi é ungido para ser rei por Samuel. Davi sai correndo da casa de Jessé para o palácio, sim ou não? Não. Davi volta a pastorear ovelhas. Porque pastorear ovelhas era parte do processo. Ele precisava ser capacitado. Ele precisava vencer o urso, ele precisava vencer o leão. Ele precisava aprender a cuidar das ovelhas. Eram poucas ovelhas, mas era a propriedade do seu pai. Ele precisava cuidar daquilo que era do seu pai. Como que ele poderia cuidar do reino que era do seu pai, se ele não aprendesse primeiro com aquele pequeno grupo?
Amados, o processo, amados, nós precisamos entender que ele nos capacita. Ele desenvolve em nós uma visão diferente do mundo, daquilo que está ao nosso redor. Ele aflora os nossos talentos. O processo nos fortalece, porque dentro do processo nós somos exercitados na nossa fé. Você quer ter os seus músculos aí desenvolvidos, você vai trabalhar com os pesos, fazer exercício para que seus músculos desenvolvam. A fé é a mesma coisa. Você tem que exercitá-lo. O processo te ensina a exercitar a fé, a crer no sobrenatural, a esperar aquilo que você não vê, a ter expectativa pelo agir de Deus. Querido, o processo, querido, ele nos amadurece. Quando você chega sempre no final de um processo, e você olha para trás, você vê o quanto você cresceu e o quanto você amadureceu. Você percebe a tua mente como mudou acerca das situações. Há um amadurecimento em nós. O processo, querido, ele é importante para nós. Davi precisava passar pelo processo, ele precisava vencer todas aquelas etapas, lá, junto com o rebanho do seu pai. Queridos, Deus não trabalha com atalhos, então não fuja dos processos de Deus na sua vida. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, dentro desse processo, no mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, Davi é levado para o palácio. Diz a palavra de Deus que Saul ficava atormentado por espíritos malignos. Então levaram Davi para dentro do palácio. Davi pegava a sua lira, tocava, e os espíritos saíam, e Saul ficava bem. Diz assim o texto. Presta atenção no processo. Deus leva Davi para dentro do palácio. Como poderia Davi se tornar rei sem conhecer como funcionava dentro do palácio? E ele não foi lá para dentro como soldado. Ele não foi lá para dentro como o ungido para assumir o trono. Ele foi simplesmente para tocar a lira. Porque alguém disse que aquele menino, quando tocava, Deus falava através da vida dele. E realmente nós vemos que era assim, porque os demônios saíam. O que eu estou dizendo para você, querido, é que Deus levou ele porque fazia parte desse processo. Às vezes no processo Deus nos muda de lugar. Às vezes Deus nos coloca, às vezes num emprego diferente, numa função diferente. Às vezes na empresa que você está, surge uma situação que você é levado para um outro cargo. Eu não queria estar aqui, mas faz parte do processo. Eu não queria fazer isso, mas faz parte do processo. Você não pode fugir dos processos de Deus para a sua vida. Há situações que você muda de cidade, você nem entende porquê, faz parte do processo. Deus te trouxe para Araraquara porque faz parte do processo. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, isso é muito importante. Davi foi levado para dentro do palácio para fazer laboratório, para ver como funcionava, como o rei comia, quem entrava ali nos aposentos do rei, quantos oficiais que tinham ali. Ele foi aprendendo. Quem está me entendendo, diga amém. A segunda lição, querido, que Davi pode nos ensinar nesse sentido, que ninguém é melhor que você, querido, é a lição de nós estarmos atentos às oportunidades geradas por Deus. Diga para o seu irmão assim, você tem que estar atento às oportunidades. Querido, presta atenção, na sequência do livro de 1 Samuel, nos capítulos seguintes, há um tempo de guerra. Os exércitos de Israel e dos filisteus ficam ali, cada um de um lado. A Bíblia diz que há um filisteu chamado Golias, que todo dia, no final da tarde, ia afrontar o exército de Israel. E Davi, então, naquela mesma época, é enviado pelo seu pai para levar trigo e pães para seus irmãos que estavam servindo o exército. E o pai de Davi, Jessé, fala, mas olha, leva também 10 queijos para o comandante. E Davi vai. E quando ele chega lá, ele ouve as afrontas de Golias. E ele começa a perguntar para os outros soldados o que ia ganhar aquele que vencesse Golias. E presta atenção, 1 Samuel 17, verso de número 25. Davi ouve a recompensa que era destinada àquele que vencesse Golias. Disse assim, olhem para ele e escutem o desafio. Quem matar esse filisteu, Golias, receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas,
lhe dará a sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais terá que pagar impostos. Negociação, oportunidade de ouro. Davi olhou aquela oportunidade e falou: é minha, é minha. Amados, as oportunidades aparecem na nossa vida de várias maneiras. Por exemplo, um nicho de mercado que surgiu demais nesse tempo de pandemia foi a questão de você trabalhar com vendas pela internet. Cresceram assustadoramente. Quem trabalha com questão de aula começou a oferecer aulas de maneira online, e você vê aí pessoas fazendo aula de instrumentos musicais, pessoas fazendo aula de artes, pessoas fazendo mentoria. Se você precisar de mentoria para concurso, contrata o presbítero Enilson lá, depois da comissão, tá? Né? O que eu estou dizendo, amados, é que são nichos de mercado que quem aproveitou o momento começou a trabalhar com isso. Está saindo dessa situação melhor do que muitos que ficaram parados sem perceber as oportunidades. As oportunidades vão aparecer, amém, amados? Ah, pastor, mas o fulano é melhor que eu. Querido, não existe ninguém melhor que você. Não existe ninguém melhor que você. Da mesma maneira que o outro é capaz, você também é. O que nós temos que estar atentos é às oportunidades. No meio da pandemia teve gente trocando de empresa, querido. No meio da pandemia, lugar que todo mundo estava querendo segurar ali a sua boia salva-vidas no meio do mar, que o mar estava agitado, teve pessoa assumindo novos desafios, indo para ganhar mais, prosperando. Não estou falando só aqui da Shalom, não tem vários casos aqui dentro da Shalom, mas de várias pessoas que eu conheço. Deus gera oportunidades, e crise, querido, é terreno fértil para milagre. Entenda isso em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que nós não podemos perder as oportunidades. Tem um irmão que eu conheci recentemente, querido, que ele tinha uma tico-tico na mão. Uma tico-tico na mão. Quem trabalha com madeira sabe o que é tico-tico. O que ele fazia? Ele ficou desempregado logo no começo da pandemia. Ele começou a ir nas portas das marcenarias para pegar retalhos de MDF. E com a tico-tico ele começou a fazer nichos. Ele começou a fazer porta-temperos. Ele começou a fazer aquele negocinho para pendurar chave. É chaveiro que chama mesmo aquele de parede? Porta-chave, não sei. Ele começou a fazer aquilo lá. Amados, o menino começou a vender, pessoas ali tentando vender na rua, começou a vender, daqui a pouco montou uma pagininha ali, começou a vender pelo Mercado Livre, o LX. Amado, ele está com a produção, ó. Não é só mais uma tico-tico que ele tem. Percebeu a oportunidade. Enfiou a cara. Assumiu os riscos. Era arriscado ou não, um menino de aproximadamente 13 anos, que não tinha experiência nenhuma em batalha, e lutar contra um gigante experiente, tinha riscos ou não? Mas, querido, ninguém era melhor que Davi. E ele foi. E ninguém é melhor que você, querido. Siga em frente em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. A terceira lição, querido, é: comece com as armas que você tem. Porque às vezes a gente fica esperando ter as melhores armas. Ah, quando eu terminar a faculdade, eu vou. Ah, pastor, quando terminar a pandemia, a OMS dizer lá, declara que acabou a pandemia, agora vai. Ah, pastor, se eu tivesse a máquina certa para fazer isso. Ah, pastor, se eu tivesse tanto de valor no banco, eu poderia começar esse empreendimento. Presta atenção, amados. Começa com as armas que você tem. Davi não tinha lança, Davi não tinha escudo, Davi não tinha espada, Davi não tinha sequer armadura. O que ele tinha eram as pedrinhas que ele tinha pego no riacho. Colocou na sua bolsinha e tinha na sua mão a sua funda. Era simples, mas aquelas ferramentas, aquelas armas, é aquelas que ele sabia manejar. Ele tinha que começar a partir delas. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, não importa o tamanho do desafio, você tem que começar com o que você tem.
Você sabe fazer bolo? Vai fazer bolo, amados. Anuncia, coloca no Facebook, coloca no Instagram, monta a página, tira foto bonita, faz cara lá, dá amostra grátis, começa. Ai, pastor, eu sei costurar. Começa a pegar roupa para consertar, vai aprendendo a aprimorar, até você aprender a fazer. Começa com o que você tem. Comece com aquilo que está nas suas mãos. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, não tem como ficar esperando o tempo ideal é agora, o momento é este. Eclesiastes 11, verso 4, Salomão escreveu: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nunca colherá. Se você ficar esperando o tempo certo que você acha, você vai viver a vida de forma medíocre como você tem vivido. Pastor, que palavra difícil, que palavra dura, que palavra terrível. Por que você está falando isso, púlpito, querido? Medíocre é quem vive na média. Você tem duas opções: você quer viver na média ou você quer avançar para chegar no melhor de Deus para a sua vida? Pastor, mas eu não sou melhor que ninguém. Não, amados, mas também não existe ninguém melhor que você. Quem está me entendendo, diga amém. O que eu quero que você entenda, querida, é que Deus gera as oportunidades, nós temos que aproveitar. Deus já nos deu ferramentas. A quarta lição, querido, que nós podemos tirar aqui da vida de Davi, para entender que não existe ninguém melhor do que você, ninguém melhor do que eu, amém? É que quando surgirem os contratempos, presta atenção nisso, que talvez seja a lição mais importante, porque talvez seja aqui onde muitos param e regridem, e seja aqui onde poucos entendem e avançam e alcançam o melhor de Deus. Quando surgirem os contratempos, continue fiel aos princípios que você aprendeu. Presta atenção, Davi vence Golias. Davi vai então fazer parte do exército. Davi então recebe uma das filhas de Saul, não era aquela da promessa, que Saul já deu um nó no meio do caminho ali, mas recebeu a outra. E foi melhor porque ele casou, porque amava aquela mulher. O que eu quero dizer, querido, que começou a nação dizer: Saul matou, quem lembra? Centenas. Davi matou milhares. O coração de Saul se acendeu em ciúme, um ciúme doentio. Davi, ele sai do palácio fugido, com a roupa do corpo. Ele poderia ali já dizer assim: mas peraí, cadê Deus? Eu estava dentro do palácio, as coisas estavam indo tudo bem, de repente surgiu o contratempo. Amados, foram anos que Davi passou fugindo do ciúme doentio de Saul. Foram anos que Davi passou dia após dia preocupado o que seria o amanhã. No meio do processo ele teve duas oportunidades para acabar com a vida de Saul e acabar com o problema. Ele se manteve firme nos princípios que aprendeu de não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele se manteve firme neste propósito. E no tempo de Deus, querido, Davi se tornou rei. No tempo de Deus ele se tornou rei. O que eu quero dizer para você, querido, é que contratempos na caminhada vão surgir. Até mesmo porque o inimigo vai tentar te fazer desanimar. Até mesmo porque talvez no meio da caminhada você decida algo que não seja a melhor decisão, você erre também em algum momento. Mas mesmo que surjam contratempos, mesmo que surjam situações difíceis, você deve permanecer firme. Deve permanecer fiel a Deus. Quantos que muitas vezes são fiéis a Deus, por exemplo, financeiramente em dízimos e ofertas, mas quando o calo aperta, a primeira coisa que retém é o dízimo? Como você quer colher aquilo que você não semeia? Como você quer ter santificado nas suas mãos o que você tem, se você não santificou aquilo que é o primeiro lugar, aquilo que você entrega a Deus? Nós temos que permanecer fiéis aos princípios que nós aprendemos, querido, até o final. Quem está me entendendo, diga amém. E a última lição, querido, antes de falar a última lição, eu gostaria que você abrisse comigo em Gálatas 6, verso 4. Já prometo que estou encerrando. No máximo 30 minutinhos a gente encerra. Gálatas 6, antes de te dar a última lição. Gálatas 6 e o verso 4. Diz assim: que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o modo de agir dos outros. Paulo escreve para a igreja da Galácia de maneira muito interessante. Se você faz o que tem que fazer e faz bem feito, querido,
Você não tem a necessidade de ficar comparando a forma que o outro faz, se o outro faz, se o outro não faz. Você tem que olhar a sua vida. Você não é melhor que ninguém, mas não existe ninguém melhor que você. Amém? E qual é a última lição, querido? Para a gente encerrar aqui, querido. É que quando Deus te colocar no lugar que Ele tem para você, no melhor dele que Ele tem para a sua vida, que o seu coração não mude. Quando Deus te colocar no lugar de sucesso, que o seu coração não mude. Porque, querido, você não é melhor que ninguém. Quem está me entendendo, diga amém. Quero que você entenda isso. Não existe ninguém como você, e Deus tem o melhor para a sua vida. Deus vai gerar as oportunidades, cabe a mim e a você percebê-las e aproveitá-las. Deus vai começar a nos capacitar a partir daquilo que nós temos em nossas mãos. Não vai ser uma coisa que você vai ter que esperar uma condição ideal. E até mesmo, querido, a maioria dos milagres vão acontecer em tempo que humanamente não é o ideal. Deus não precisa do tempo ideal no olhar humano. O tempo dele é diferente do nosso. Agora, quando Deus nos colocar em lugar de destaque, o nosso coração não pode mudar. Se Deus te prosperar, se Deus te fazer ser bem sucedido na profissão que você escolher, se Deus te der sucesso, querido, você não pode esquecer de onde você veio. Você não pode esquecer das suas raízes. Você não pode esquecer quem te colocou aonde você está. Davi nunca se esqueceu quem o colocou no trono foi Deus. E ele sabia que o trono não era dele, o trono pertencia a Deus. Ele estava como rei, mas o verdadeiro rei era o Senhor. Nós não podemos pensar, porque alcançamos sucesso em alguma área da nossa vida, que nós somos aqueles que são capazes, que nós somos aquele que verdadeiramente podemos. Nós não podemos deixar a soberba entrar no nosso coração, pensando que somos o centro do universo, ou que porque temos algum poder financeiro, podemos fazer mais ou mandar nos outros por alguma coisa. Então, querido, que você guarde essa palavra, guarde esse tema. Você não é melhor que ninguém, mas não existe ninguém melhor que você. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Amado Deus, nós te damos graças, ó Pai, por essa palavra nessa noite. Pedimos, ó Deus, perdão se em algum momento da nossa trajetória, da nossa vida, nós temos agido de maneira soberba. Se em algum momento nós permitimos algum sentimento diferente no nosso coração, nos fazendo pensar que somos melhores ou mais capazes que os outros, ó Deus. Espírito Santo nos ensina, através do exemplo do próprio Senhor Jesus, a sermos humildes. Como a Tua palavra diz em Mateus 11, verso 28 ao 30, para nós aprendermos ao Senhor, aprendemos do Senhor o que é ser humilde, trocando essa carga com Ele. Senhor, que nós possamos ter o coração voltado para Ti, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por estas vidas que hoje ouviram esta mensagem e entenderam, Pai amado, que também não há ninguém como elas, não há ninguém melhor do que elas, que o Senhor também as ama, pois o Senhor não tem um povo seleto no sentido de ter um grupo particular ou filhos preferidos. Pelo contrário, o Senhor tem filhos, e todo filho que está disposto, o Senhor tem desejo e quer abençoar. Então eu oro, Pai, por estes, ó Pai amado, nesta noite, que entenderam que mesmo neste tempo de crise, mesmo neste tempo, ó Pai, que para muitos é um tempo difícil, o Senhor está gerando oportunidades. O Senhor está gerando, ó Pai amado, momentos, ó Pai amado, para que seus filhos possam realizar, Pai amado, o impossível. O Senhor está gerando oportunidades para seus filhos vencerem financeiramente, ó Pai amado. O Senhor está gerando oportunidades de negócios, ó Deus. O Senhor está gerando oportunidades de crescimento ministerial, mesmo neste tempo, ó Pai amado, em nome de Jesus. Então oramos, ó Pai, para que teus filhos prestem atenção nessas oportunidades. Trabalhem com as ferramentas que têm. E, Pai amado, quando chegarem, Pai amado, no lugar de honra, se lembrem que foi o Senhor que os colocou ali, que o Senhor que é digno de todo louvor, que o Senhor é digno de toda glória, que o Senhor, ó Pai amado, é aquele que deve receber, ó Pai amado, toda exaltação por este momento. Guarda, Deus, o nosso coração,
Livra-nos, ó Deus, de qualquer sentimento de soberba, em nome de Jesus. Que haja no nosso coração, Deus, a disposição para viver segundo os teus mandamentos, segundo as tuas leis, ó Deus. Oramos assim no nome de Jesus.